cumprimento aqui. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar todos vocês que vão estar assistindo esse vídeo, assim como outros vídeos, outras filmagens, na minha humilde página no Facebook, @Ministério PR Nascimento. Vocês que navegam no YouTube, enfim, em várias redes sociais, YouTube, eu sei que tem vários aí, locais onde é que você pode encontrar vídeos meus ensinando a palavra do Senhor. Primeiramente eu quero falar sobre o escândalo no meio evangélico. Na grande realidade, hoje em dia, a maioria dos ministérios, entre aspas, que são chamados de igreja, na grande realidade não são. Por quê? No momento que os ministérios passou-se a se exigir dos mesmos, que ao invés de, digamos, antes era CGC, começou a exigir, e foi exigido que fosse então CNPJ. Está entendendo? CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, Empresa. CPSF, Cadastro Nacional de Pessoa Física. Aí a pessoa física, eu, você. Mas quando você monta uma empresa, você tem que ter um CNPJ, que é um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Aí você é uma empresa. Não existe mais igreja, sim, entre aspas, ministérios, sim, empresas. E na grande realidade, o que eu tenho notado no meio do povo de Deus, que assim como o McDonald's, digamos que é mais, alguns mercados que tu vai na tua cidade e diz, pô, aqui tem um Big, aqui tem um Nacional, aqui tem um, digamos assim, um outro mercado bom aí, Assum, tá entendendo? Isso aí são franquias. A pessoa compra uma franquia. E na grande realidade, no meio do povo de Deus, tem acontecido que tem fundadores de ministérios, que é a Igreja do Senhor, que estão vendendo franquia desse CNPJ, desta igreja, entre aspas. Então o que acontece, meus amados irmãos? Exemplo, eu conheço um pastor no Rio de Janeiro, onde é que ele tem uma igreja, ministério, aonde ele é um camarada, ele é um homem de Deus que verdadeiramente ele ensina a verdade bíblica. Ele ensina que para se batizar tem que estar liberto. A pessoa para se batizar, para aceitar Jesus, vem do jeito que tu tá. Agora, tu tem que receber um discipulado para explicar o que é ser cristão, o que é ser crente, o que é batismo, para a pessoa passar a ser então uma pessoa liberta e conhecer a verdade. Mas tem muitos que não se preocupam em dar discipulado, porque o negócio deles é dinheiro. O negócio deles é status. Eles simplesmente vão lá para cima do altar, pregam a palavra, não ensinam ninguém. As pessoas estão aí tomando santa ceia, de homens de camisa de fisca, de calção, de bermudão, barbudo, cabeludo, cheio de tatuagem, cheio de anéis nos dedos, mulheres usando batom, usando brinco, aquela árvore de Natal ambulante, vestido de calça fusô, de salto de 15, cheio de bijuteria, tá entendendo? Mas eles não estão preocupados, porque eles querem dinheiro. Eles não pregam a verdade. E tem muitos pastores que são, como eu digo para vocês, capitão de franquia. Ele pega uma placa e traz para dentro do município dele, e mensalmente ele manda uma quantia de oferta para a convenção,
manda aquela quantia de oferta para a convenção, o responsável nunca vem ver como é que funciona, e aí o que ele acontece? Quando ele traz a placa, essa placa que ele passa a ser um franqueador, ele monta a diretoria dentro do seu município, do seu estado. Eu sou o presidente. Segundo, meu irmão vai ser o vice. Minha esposa vai ser a tesoureira. Minha cunhada vai ser presidente do conselho fiscal. A minha co-cunhada vai ser isso. A ciclana, que é prima da minha prima, do meu irmão, então ele faz uma franquia familiar. Traduzindo, panela, caldeirão. Está entendendo? Se tu age desta maneira, tu é um pastor de franquia. Está entendendo? Tu monta uma igreja e tá tudo na tua mão. Passa o tempo, tu vai apresentar no cartório a documentação aonde está a mesma diretoria. Tu continua sendo presidente, a tua irmã vice, o teu irmão segundo vice, é só família. E ainda tu te acha no direito de pregar moral em cima do púlpito, dando sarrafo nos membros da tua igreja, dessa franquia, xingando, falando mal dos obreiros em cima do púlpito, que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas o pior é tu, que é capitão de franquia, tu não tem compromisso com nada, tu não ora, tu não jejua, tu não busca, e quando tu vai para cima do púlpito, tu prega que tem que orar e tem que buscar. Outros já liberaram tudo. Pode tudo. Eu quero dizer para ti que é por causa de ti, que é capitão de franquia, que o nome do Senhor tem sido blasfemado e o evangelho escarnecido. É por causa de ti, capitão de franquia, que não tem interesse nenhum de ministrar um curso, uma formação para os teus obreiros, por exemplo. Vou falar na área aonde eu sou professor, pela misericórdia de Deus, e me formei na área teológica. Como tu vai concordar que no teu ministério o teu obreiro aprenda a Bíblia, a conhecer a teologia, o estudo bíblico, a conhecer quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo de Deus? Eles vão saber mais que tu. Então tu não concorda. Simplesmente tu diz, a partir de hoje tu vai ser diácono. Vem cá que eu vou passar uma unção e é diácono. Tu vai ser presbítero. Ninguém pode ser mais do que tu dentro do teu ministério. Fora disso, existe capitães de franquia que na grande realidade não tem condições de ser nem um diácono. Tem muitos pastores que existem ainda nos nossos dias. A Bíblia diz que aquele que sabe fazer não faz peca. Pastores analfabetos. Alguns conseguem assinar um nome. Quero dizer que tu é o maior pecador da face da terra, porque a Bíblia diz que aquele que sabe fazer e não faz, peca. Se lá no passado teu pai obrigava tu a trabalhar, ao invés de ir para a escola, hoje existe o AJA, alfabetização de jovem e adulto. EJA, educação de jovem e adultos, dado pela prefeitura do município onde é que você mora. Você não sabe ler porque você não quer. Fora disso, tem muitos pastores que na grande realidade são os escandalizadores. Primeiro lugar, são pastor há 10 anos, mas não são casados e vivem com a companheira. Outros que são casados, mas quando tu vai entrar fundo, tem filho fora do casamento em outro lugar. Ele diz que vai viajar e vai para a casa da outra. Tem muitos pastores que não têm condições de ser nem um diácono, mas no banco da igreja que ele é responsável, tem missionárias capacitadas, não tem oportunidade. Tem pessoas com dons de Deus que não têm oportunidade. Está entendendo? E na hora de se fazer uma reunião, ele não faz. Ele não ajuda, ele não apoia os seus obreiros. Sabe por quê? Porque ele é capitão de franquia. Ele é capitão de 50. Ele nunca vai chegar a um centurião. Se tu é um homem de Deus, que pela misericórdia Deus te ordenou, te levantou como pastor, a primeira coisa que tu tem que fazer,
Fui escolhido pelo homem, fui ordenado pelo homem. O homem me ungiu, me ordenou. Agora eu vou fazer um curso de pastor para me aprender mais. Agora eu vou me formar em teologia para me entrar fundo na Bíblia, mas não para pegar teologia, pegar a Bíblia. Agora eu vou ser reconhecido. Tu pode ser pastor. Se tu não for reconhecido, tu não sai de dentro do teu município. Tu não sai de dentro do teu estado. Pela misericórdia de Deus, tem empregado em congressos em vários lugares aí, que tem muitos pastores que estão em cima do púlpito descendo o sarrafo, mas quando chega, não tem condições, quando chega lá na mesa de credenciamento, ele não tem uma carteira de ser reconhecido por um conselho de pastor, por uma ordem de teólogo, porque ele diz na igreja, olha, o Espírito vivifica e a letra mata. Jesus disse isso naquele tempo, para aquele povo que se considerava os donos da verdade, os fariseus, os saduceus. Ele disse que o Espírito vivificava e a letra mata. Ou seja, o que ele quis dizer para aqueles homens? Que se eles não tivessem vivificado no Espírito, aceitar a ordenância deles, eles iriam para a sepultura com seus títulos. Agora, o Espírito vivifica, porque quando um homem pode ser um juiz, um desembargador, um advogado, um delegado de polícia, ele tem muito poder, ele tem canudos e canudos, mas se ele não aceitar Jesus, se ele não viver no Espírito, a letra vai matar ele. Lá na sepultura deles, assim, aqui jaz delegado da Polícia Civil fulano de tal, aqui jaz promotor fulano de tal, vai ser apenas um nome lá na sepultura. Então tu que é um pastor de ministério, que tu não prega a verdade, tu não ensina os obreiros a viver em santidade no corpo, na alma e no espírito, naquele dia tu vai ter que dar conta para o Senhor. Deixa de fazer do teu ministério, da tua igreja, uma panela, um caldeirão. Está entendendo? Abre oportunidade para alguém também estar ao teu lado. Tu já está há 10 anos como presidente dessa franquia. Tira o teu irmão da diretoria e bota alguém da igreja, algum obreiro. Deixa de ser família. A Bíblia diz que Jesus disse que a mãe dele foi falar com ele onde ele estava fazendo uma ministração, ensinando. E um dos discípulos chegou, Jesus, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, que eles querem falar contigo. O que Jesus disse? Apontou para aquele povo, apontou para minha mãe, meus irmãos. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Jesus foi direto, que mãe e irmão dele é uma igreja fiel, uma igreja que vive a palavra. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, hoje em dia tem apóstola, presbítera, missionária, tudo bem, pastoras. Eu quero dizer para vocês que muitas vezes eu falo e me chamo de machista. Quero dizer para você, me mostra para mim entre os 12 que Jesus escolheu uma mulher. Cita aí, qual é a mulher que ele escolheu para ser discípula dele? Nenhuma, nem a própria mãe. Eu quero dizer para ti que se existe um machista, então Jesus foi o maior machista. Mas por que ele fez isso? Vai lá na criação do homem, Adão e Eva. O que ele disse para a mulher? Vai estudar a Bíblia. A mulher, meus irmãos, ela não nasceu para dominar, ela nasceu para ser dominada por causa da falha do pecado. A mulher é a glória do homem. Deus fez a mulher para ser a glória do homem. Eu estou falando de mulher aqui, qualquer mulher. Basta ser mulher, é a glória do homem. A mulher se enfeita, passa batom, usa brinco para conquistar. Prova para mim. Se Deus quisesse que uma mulher usasse batom, já vinha desde o ventre da mãe já com a boca pintada. Se Ele quisesse que a mulher usasse brinco, de 3 em 3 meses, desaparecia aquele brinco, já vinha, caía, vinha outro. Está entendendo? E assim por diante. Vamos dar um basta à vaidade. E tu que é um pastor analfabeto, semi-analfabeto, tu é pecador, vai para ir pelos projetos do município, haja e eja, vai aprender ali, vai aprender a escrever. E tu que é daquele tipo de pastor que
Tu não é um capitão de franquia, porque tu não tem compromisso de mandar anualmente lá para a Receita Federal o balancete do teu ministério. Mas tem muitos pastores que abriram o ministério com o CNPJ direitinho e nunca apresentaram um balancete na Receita Federal. E bate no peito: eu sou pastor da igreja tal. Aí quando tu vai entrar lá para conferir o CNPJ, está escrito assim, ó, cancelado. Aí embaixo vem, por a lei tal, 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 tal. Aí tu vai entrar para ver qual é a lei, e está escrito lá, nunca prestou conta à Receita Federal. Pior do que ser ministério de fundo de quintal é um dia ter edificado, ter no CNPJ e roubado o leão. Pior de roubar, porque na grande realidade é instituição filantrópica, não paga imposto. Tu só tem que anualmente apresentar o teu balanço, a tua ficha mensal, tudo ali. Você é tão incompetente que perdeu o teu CNPJ porque tu não tem competência administrativa. Antes de tu abrir igreja para ganhar dinheiro, lembra que a razão da igreja que foi fundada lá em Atos, ela foi fundada para salvação. Ela hoje em dia é a arca do concerto. Está entendendo? A igreja foi fundada por Jesus, pelo Espírito Santo de Deus, para salvação. Pregar salvação, arrependimento, porque Jesus vai vir e ele não divide a sua glória nem com o homem, nem com Satanás. A Bíblia diz que Jesus estava lá no pináculo do templo depois de 40 dias sem comer e sem beber em jejum. Satanás levou ele lá naquele pináculo do templo e disse: está com fome? Está vendo essas pedras? Pede para se transformar em pão. Jesus podia, porque ele tinha poder, mas se ele fizesse isso, ele estaria obedecendo o diabo. E ele disse: tu está vendo aí? Tudo isso aí me deram. Ele nem disse: foi teu pai que me deu, foi tu. Não, me deram. E eu vou te dar se tu me adorar. Está entendendo? Queridos e amados irmãos, a maçonaria, ela é o braço direito de Satanás, do diabo. E ela tem tomado conta do mundo. Hoje tem convenções evangélicas cristãs que já estão associadas à maçonaria. Ecumenismo. Está entendendo? Não seja um que vá associar o teu ministério à maçonaria. Seja aquele homem que prega a verdade, mesmo que dentro do teu ministério, da tua igreja, tem apenas 12 ou 15 pessoas. Fica com esses 15 fiéis do que está com a igreja cheia de pessoas que diz que são cristãos, mas andam do jeito que querem. Não seja apenas um arrecadador de dízimo e oferta. Arrecada o dízimo e oferta sim, porque é bíblico, mas prega a verdade, ensina a verdade. E tu que está sofrendo dentro do ministério aí, que tu já não consegue mais ter o teu nome na escala, porque teu próprio pastor já te cortou, porque tu é de pregar ensinamento e doutrina, foge daí. Vai para um lugar, fala com Deus, que Deus vai te levar para um lugar aonde tu possa pregar a palavra e viver a verdade. Não seja apenas um ouvinte, mas seja um praticante da palavra de Deus. Não seja um capitão de franquia. Não seja um capitão de franquia. Não faça do teu ministério uma panela, um caldeirão, aonde a tua família é quem manda. A família de Jesus é aquele que faz a vontade do Pai dele. Não seja um pastor individualista, que tu quer tudo para ti e nada para os outros. Está entendendo? E quando tu for chamar a atenção dos teus obreiros, chama numa reunião, não fica falando na frente dos visitantes da igreja. Está entendendo? E prega a verdade. Não seja um pastor liberal. Ah, porque o teu dízimo é R$500, irmão. Pois é, então vamos fazer o seguinte. Tudo bem, tu pode usar um batom, tu pode usar um brinco. Não, tudo bem. Eu vou abrir exceção para ti. Maldito. Fica sem dizimista dentro da tua igreja, mas fica com Jesus pregando a palavra. E se tiver alguma mulher ou algum pastor que acha que eu estou errado, dobra o teu joelho e pergunta para Jesus: Jesus, por que o Senhor não escolheu a sua mãe, entre aspas, porque ele é filho de Deus? Ele tem apenas um pai que é Deus.
Por que você não escolheu nem a Virgem Maria para ser pastora? Por que não escolheu a Virgem Maria para ser uma diaconisa? Pergunta para Jesus. Deus não deu autoridade para a mulher dominar sobre o homem. Deus deu autoridade para a mulher levar a palavra dele, aprender em silêncio, fazer a obra dele, mas sabendo que o cabeça da igreja é ele. E o responsável depois de Deus, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, existe um anjo administrativo que vem administrar o teu culto. Está entendendo? E o cabeça do ministério é o pastor. Não é pastora. É homem que manda. Está entendendo? Então, não que tu vai deixar de fazer a obra de Deus. A mulher tem o mesmo direito de pregar a palavra, ela tem o mesmo direito de subir em cima do púlpito, onde é que o homem sobe, só que ela não vai comandar nada. Ela simplesmente vai ser uma mulher de Deus, pode até ser chamada de pastor, porque muitas vezes esposa de pastor é considerada pastora. Então ela vai ajudar o esposo no tocante à parte feminina da igreja. Quando alguém quer falar com o pastor, que seja uma mulher, ela que vai receber aquela pessoa e vai fazer reunião e vai trazer para o esposo dela as dificuldades das irmãs. E quando, mesmo assim, uma mulher querer falar com o pastor da igreja, ela, por ser pastora, ela vai estar junto. E assim, não será escandalizado o evangelho. Irmãos, eu tenho passado por muitos municípios, onde eu tenho encontrado pessoas e pastores de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é maneira. Mas ainda eu continuo na presença de Deus, sabendo que eu tenho títulos, mas para o meu Deus eu sou apenas um grãozinho de areia. O meu diploma de teólogo, quando Jesus voltar, vai queimar, vai ficar na face da terra. A minha carteira de pastor, ela vai queimar, ela não vai entrar no céu. Está entendendo? Porque quando chegar lá na presença de Deus, eu não vou ser mais pastor. Tu não vai ser mais diácono. Sabe por quê? Porque só vai existir um pastor, que vai ser Jesus. Tá bom? Então que Deus te abençoe. Medita sobre essas coisas. Ecumenismo. Organização diabólica. Vai chegar um tempo que tu não vai ter condições mais, tu que prega a verdade, assim que pela misericórdia eu também prego, de pregar a verdade. Nós vamos ser impedidos por causa do ecumenismo. A qualquer momento, tu vai ver que as coisas vão acontecer. Esteja em oração, esteja em obediência, deixa de fazer do teu ministério uma panelinha, um caldeirão, aonde a diretoria é tudo da tua família. Aí o teu filho é assalariado, tu é assalariado, tá entendendo? E é só a família. É intocável. Intocável na igreja Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e fica na paz do Senhor Jesus.